Janemba apareceria em Dragon Ball Daima. Sem dúvida, Janemba é um dos vilões mais lembrados de todo Dragon Ball, quando falamos dos filmes junto com Broly. Além de representar uma grande ameaça, ele surgiu de um conceito muito interessante que já havia sido apresentado anteriormente, a lavadora de almas, onde a maldade dos seres que morriam no universo era purificada. E claro, também se usou um pouco do conceito de Majin Buu ao começar com um personagem cômico e gordo, mas bastante forte, que acabou se transformando em um personagem muito temível com uma presença muito intimidadora. Agora te fazemos a seguinte pergunta: você acha possível ver Janemba no canon? Quer uma resposta rápida ou quer que eu diga a verdade? Vamos deixar claro que isso é apenas uma teoria, então nessa teoria vamos dizer que sim, é possível. Os maiores exemplos disso são Broly e Gogeta, personagens que jamais imaginávamos ver dentro do canon da história de Dragon Ball. E Dragon Ball Super nos surpreendeu com a introdução deles, tanto no anime com Kali quanto no filme de Dragon Ball Super Broly. Nesse caso, o melhor momento para usar um grande vilão como Janemba é sem dúvidas Dragon Ball Daima, pois que lugar melhor para introduzir um demônio tão poderoso do que no próprio reino demoníaco. Fazer isso seria muito simples e cuidado, pois aqui pode haver alguns spoilers. De fato, se não quer spoilers, pare por aqui e deixe seu like, porque realmente vou revelar alguns elementos que já estão por aí confirmados. E no final, vou dar informação extra discretamente. O vilão final de Dragon Ball Daima ainda não foi revelado, mas justamente os elementos que aparecerão e os que já foram mostrados, é muito provável que vejamos a criação de um Janemba graças ao terceiro olho demoníaco e as criações de Erisu. Essa é a teoria número 1, já que Erisu conseguiu sementes de Saibaman e as usou misturadas com o DNA de Majin Buu para criar alguns clones, os quais saíram um pouco incompletos. Se eles tiverem as habilidades de Majin Buu, poderiam absorver outros ou se combinar para formar um novo ser. E se absorverem Goma, que possui o olho demoníaco, poderiam criar um personagem muito parecido com Janemba, vocês não acham? Após mais alguns capítulos de transição, veremos como as batalhas vão aumentando e tudo fica ainda mais intenso. Aqui estão duas teorias sobre como Janemba poderia aparecer. Qual que você iria gostar mais? Mas antes, por que o Janemba? A resposta é bem simples, o conceito de Janemba é muito demoníaco. No filme o vimos em ação no outro mundo, junto com Goku e Vegeta, os mais poderosos naquele momento. E ele só pôde ser derrotado pela fusão. Para não reciclar isso, provavelmente veremos Goku e Vegeta usando aqueles escaravelhos que apareceram no capítulo 4. E talvez surja um personagem ao estilo de Gogeta, mas mais parecido com o Vegeta, ou talvez um completamente novo, com outra vestimenta. Seria uma recriação muito interessante para reviver aquela batalha épica dos anos 90 com o Janemba. Na verdade, aqui vai mais uma teoria. O que aconteceria se esse ente, nascido de uma alma ou da mistura de outros personagens, acabasse absorvendo também o olho demoníaco e o próprio Goma? Dessa forma, ele alcançaria uma transformação final bem parecida com o Janemba dos anos 90. Acredito que ele realmente vai se parecer muito com o Janemba de Dragon Ball. Pode ser que no final o personagem seja a combinação de vários outros, numa combinação de múltiplas absorções. Quem sabe talvez estejamos imaginando ou revelando demais. Agora, será que veríamos as duas versões de Janemba, o amarelo e depois o vermelho intimidador? Eu acredito que sim, mas não com as mesmas cores vistas nos filmes. Já vimos como mudaram o design de outras versões que foram canonizadas, até mesmo o Broly, que agora possui um porte mais musculoso, devido às cores variadas do reino demoníaco. As mais indicadas para Janemba seriam preto, vermelho e roxo. Então creio que a versão de Janemba será muito mais parecida com a que vimos em Dragon Ball Heroes, há cerca de 3 ou 4 anos, onde ele reapareceu para enfrentar os Super Saiyajins Blue e o Super Saiyajin 4. Foi nesse momento que nos mostraram aquelas novas transformações para as versões de Super Saiyajin 4, o Limit Breaker, e a batalha foi muito interessante. Agora, quão poderosas seriam essas versões de Janemba, considerando e tomando como referência os poderes de Janemba dos anos 90? Deveriam ser bastante equiparáveis aos dessa nova versão. A história do filme dos anos 90 ocorre logo após os eventos de Majin Buu, e é Goku quem decide eliminar Majin Buu. Em um momento ele até diz que um ser ainda mais poderoso e perigoso que Buu apareceria se ele fosse derrotado, e foi exatamente o que aconteceu com o surgimento de Janemba. Quando Goku se transforma em Super Saiyajin 3, ele menciona que o único outro oponente que o fez chegar a tais limites havia sido Buu. Com essa informação podemos assumir que os poderes de Janemba amarelo eram equiparáveis ao de Majin Buu gordo, já que Goku
Goku Super Saiyajin 3 foi capaz de derrotá-lo. Contudo, a transformação em Super Janemba era significativamente superior a Goku Super Saiyajin 3, e essa versão de Goku não estava nerfada pela trama, pois estava morto no outro mundo e não gastava energia de forma excessiva. Podemos estimar que o nível de Janemba em Dragon Ball Z era comparável ao Gohan místico, talvez até um pouco superior, já que Goku conseguiu lutar contra ele, mas rapidamente se esgotou e viu a superioridade de Janemba. No final só puderam derrotá-lo com a fusão, assim se calcularmos os poderes, não deveriam estar tão desbalanceados. Estamos novamente no final de Dragon Ball Z, e embora nossos personagens principais estejam enfraquecidos por serem crianças, talvez já tenham recuperado seu estado normal, ou talvez não. Considerando tudo isso, esse Janemba deveria ser tão poderoso quanto a versão dos anos 90. Não é necessário torná-lo muito mais poderoso, pois praticamente todos os personagens mantêm o mesmo nível visto no filme dos anos 90. Vegeta talvez seja um pouco mais forte devido à nova transformação que ele terá. Então, uma ajudinha do Kaioshin fundido e de Goku com sua nova transformação pode ser o suficiente para derrotá-lo, talvez até usando aqueles escaravelhos para se fundirem. Mas e aí, o que vocês acham? Vocês queriam ver o Janemba sendo o vilão final de Dragon Ball Daima? Comenta aí a sua opinião. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e claro, ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por terem visto até aqui. Valeu!